Boa noite. Começa agora o USC Notícias. No programa desta segunda-feira, dia 23 de outubro, você vai ver: Campanha Outubro Rosa alerta sobre o câncer de mama. O Enem vem aí. Veja a preparação dos estudantes semanas antes da prova. Preço do arroz e feijão caem. Conheça Lençóis Paulista, a cidade dos livros. Circo Portugal está em Bauru com diversas atrações. Slackline, um esporte de equilíbrio. O mundo todo celebra neste mês a campanha do Outubro Rosa, que alerta as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama. A reportagem é de Maiara Luna. Este mês é celebrada em todo o mundo a campanha do Outubro Rosa. O movimento tem como objetivo alertar as mulheres sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Além disso, a campanha mostra que a prevenção por meio do autoexame pode fazer parte da rotina de todas as mulheres, enquanto a mamografia deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, sendo que representa 28% dos casos novos a cada ano. O INCA também afirma que manter o peso corporal adequado, praticar atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. Ellen Martins descobriu que estava com câncer em 2009. Enquanto ia arrumar o sutiã, ela sentiu um nódulo. Foi aí que tudo começou. Ellen relata o que foi mais difícil na luta contra o câncer. Foi o diagnóstico e a quimioterapia. O diagnóstico porque você, na verdade, é uma bomba, né? Você fica sem chão, você pensa na família, no caso, minha filha era pequena, e o medo da morte, porque quando você recebe uma notícia dessa, a primeira coisa que vem na cabeça é a sentença de morte. E a quimioterapia é um medicamento que, além de destruir as células doentes, ela acaba com toda a tua imunidade, com toda a tua resistência e deixa a gente bem debilitado. O psicólogo Valmir Padilha explica como a psicologia pode auxiliar as mulheres que estão enfrentando o câncer de mama. A pessoa é surpreendida com um diagnóstico carregado de representações ruins que desestrutura completamente a sua vida, trazendo angústia, medo, desesperança, e que afeta uma parte do corpo muito valorizada na mulher e repercute na sua identidade feminina, traz inibições na sua parte social, inclusive impactando na sua sexualidade também. O trabalho do psicólogo ele é fundamental no sentido de promover uma escuta terapêutica, levando em conta a nova realidade do adoecimento da pessoa, para aliviar esse sofrimento, prevenir e reduzir os sintomas que são provocados pela doença, como ansiedade e depressão, que podem trazer prejuízos durante o tratamento e a recuperação da pessoa. No último dia 12 de outubro, foi comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida em todo o Brasil. E na cidade de Boraceia, a homenagem foi um pouco diferente neste ano. A celebração aconteceu na balsa, sobre as águas do rio Tietê. No dia 12 de outubro, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, devotos da cidade de Boraceia e da região se locomoveram a balsa bem cedo para participar da procissão e a bênção sobre as águas do rio Tietê. A homenagem a Nossa Senhora Aparecida neste ano foi na beira do rio, porque há 300 anos, em 1717, a sua imagem foi encontrada por pescadores no rio Paraíba do Sul. Por volta das 10 horas da manhã, a balsa saiu cheia de fiéis de Boraceia e seguiu para Itapuí, cidade vizinha, onde mais fiéis entraram para assim dar início à homenagem. No rio, muitas embarcações seguiram e acompanharam a procissão. Celebrando a Mãe Aparecida, os seus 300 anos de bênçãos sobre o Brasil, rainha e padroeira do Brasil e padroeira da nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, da comunidade de Boraceia. Recebam uma bênção pela intercessão de Nossa Mãe Maria, Pai, Filho, Espírito Santo.
Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora Aparecida! No retorno a Boracéia, os fiéis que aguardavam a sua chegada a receberam com muitos aplausos. O padre Antônio Marcos caminhou com a imagem junto aos fiéis, abençoando todos os presentes, e retornou novamente ao rio, desta vez em um barco, para abençoar as embarcações. Na sequência, foi realizada a celebração ali mesmo no local, à beira do rio Tietê, em um altar improvisado. A estimativa foi de 2.000 pessoas, segundo a Prefeitura Municipal de Boracéia. Após a celebração, os fiéis seguiram em carreata em direção à Igreja da Matriz, em Boracéia, para a realização da bênção final. Durante a tarde, aconteceram mais homenagens e uma nova celebração na cidade, para comemorar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Mudança na aplicação do Enem. Este ano, as provas, diferente dos anos anteriores, serão aplicadas em 2 domingos seguidos, nos dias 5 e 12 de novembro. Neste ano, foram 7,6 milhões de candidatos inscritos. Vamos ver agora a preparação dias antes da prova de 2 candidatas que querem passar no vestibular de Medicina. A reportagem é de Maiara Luna. Maria Laura e Maria Beatriz são irmãs e querem passar no vestibular de Medicina, que é o curso mais concorrido do Brasil. Por isso, elas estudam cerca de 8 horas por dia. Normalmente a gente faz bastante leitura, pega bastante teoria, e quando vai se aproximando do final do ano, cerca de aproximadamente setembro a este mês, outubro, a gente foca mais em fazer provas, em resolver as provas dos vestibulares que nós vamos prestar, principalmente do Enem, sempre nos atualizando nos jornais, telejornais. Apesar da pressão de competirem por uma vaga no curso mais concorrido do Brasil, as irmãs têm a vantagem de estudar juntas, algo que deixa a rotina um pouco mais leve. A gente se complementa. Primeira coisa, ela acorda primeiro que eu. Ela acorda mais cedo e já vem me chamando, sempre me chamando a atenção para levantar e estudar, e tem menos sono. Então, aquele momento que eu tô caindo de sono, ela acorda, vamos estudar, tá na hora, não existe. E quando eu tenho dificuldades, principalmente humanas, que é a minha área de dificuldade, ela vem e me ajuda, assim como eu ajudo ela em exatas. Há poucos dias da prova do Enem, muitos estudantes não sabem o que fazer para lidar com a ansiedade. O recomendado é parar com um ritmo intenso de estudos. Maria Laura e Maria Beatriz sabem bem disso e realizam um ritual pré-Enem para evitar que o estresse e a ansiedade atrapalhem o desempenho na hora da prova. É claro que não podemos deixar de nos atualizar durante essas semanas. Tem pessoas que conseguem fazer provas durante a semana, mas nada que seja pesado, que vai sobrecarregar nosso corpo, nossa mente. Aos quase 8 milhões de candidatos que vão prestar o Enem, elas deixam algumas dicas do que fazer semanas antes do vestibular para que tudo corra bem no dia da prova. Tirar aquelas dúvidas que ficaram para trás, ou algumas coisas que errou nos Enems, ou se prestou o Enem anterior, ou as outras provas. Pegar aquelas matérias que mais têm dificuldade e tirar as dúvidas. Rever redações, porque todos sabem que a redação é muito importante no Enem. Acrescenta uma pontuação que pode levar a gente a passar no vestibular. E também não esquecer de cuidar do corpo, uma atividade física. Quarta-feira, dia 25, é dia de votação no plenário. A partir das 9 horas da manhã, os deputados vão analisar o pedido do Supremo Tribunal Federal para processar por crime comum o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Para análise da denúncia, a autorização só será concedida se receber o apoio de pelo menos 342 deputados. Preço do arroz e feijão tiveram queda este ano. Quem sente no bolso é o consumidor. Confira na reportagem de Washington Acácio. Quem vai ao supermercado já deve ter notado. O arroz e feijão nosso de cada dia está mais barato. É isso que diz o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado no último mês de setembro. A queda do feijão carioca no ano, por exemplo, superou os 34%, enquanto o feijão preto atingiu os 31%. O arroz teve queda menor, mas ainda assim significativa, em torno dos 9%. A queda tem explicação, e a resposta está aqui no campo.
Fatores como o aumento da área de cultivo e o clima tiveram participação decisiva. Segundo a estimativa divulgada em setembro pelo IBGE, a safra este ano será uma das maiores da história. Mais de 12 milhões de toneladas de arroz e 3 milhões de feijão serão produzidas. Com maior colheita, maior a oferta do produto no mercado. E com isso, os preços só têm um caminho: eles caem. A redução pode passar a imagem de que a economia brasileira se recupera da crise, mas economistas fazem ressalvas. Isso porque, a longo prazo, é muito difícil que os preços baixos se mantenham. Se as empresas não vendem, o faturamento é menor, e com isso o ritmo de produção também é. E como resultado, funcionários são dispensados. É uma bola de neve que afeta toda a cadeia produtiva. Mesmo com o barateamento, a perspectiva para os próximos meses não revela necessariamente um grande aumento nas vendas desses produtos. Eu acredito que não tem uma perspectiva de aumento tão grande. Haja visto porque a gente não tem perspectivas de melhoras de emprego, de renda. Então, assim, eu não consigo visualizar a gente aumentar ainda mais essa venda. É um crescimento muito grande, a gente falar em 50% de aumento de venda de arroz, 55% de aumento na venda de feijão, e você acreditar que ainda até o final do mês isso possa, ou até o final do ano, desculpe, aumentar ainda mais essas vendas. Até o fim da safra, os preços devem permanecer como estão. Mesmo que passageiro, é um alívio no bolso para quem não consegue ficar sem os alimentos. O arroz e feijão é o base, né? A base. Depois vem as outras coisas. Todo dia tem que ter o arroz e feijão. Mas é crucial ter o arroz e feijão, que é o alimento principal, né, do dia a dia nosso. Independente do preço estar alto ou estar baixo, eu procuro comprar do mesmo jeito, porque eu acho que é essencial. Para mim é essencial. Em 2017, o preço do combustível está muito estável. Vamos conferir agora a mudança de preços que ocorreu nesta semana. Segundo dados divulgados na última segunda-feira, dia 16 de outubro, pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, o preço da gasolina teve uma queda de 0,12% na última semana. O custo do combustível, que vinha de 8 aumentos consecutivos, passou de R$ 3,887 para R$ 3,882. Outros combustíveis, como o diesel e o etanol, também sofreram mudanças. O primeiro teve um recuo, passando de R$ 3,221 para R$ 3,209 por litro. E o segundo subiu de R$ 2,628 para R$ 2,661 o litro, uma alta de 1,25%. Em contrapartida aos altos preços, a venda de automóveis cresceu 24,5% em setembro. No mês analisado, foram emplacados 199.227 veículos. Os dados foram comparados com o mesmo mês do ano anterior. Em 2017, é a segunda melhor marca, atrás somente do mês de agosto, que registrou 216 mil unidades comercializadas. As informações são da FenaBrave, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Vamos agora aos detalhes da previsão do tempo com Gustavo Martinello. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Jean. Na terça-feira, o sol deve voltar para as cidades da região. O dia promete ser quente, com sol e poucas nuvens durante a maior parte do tempo. A chuva vai dar uma trégua e deve voltar apenas no final da semana. Agora vamos ver qual é a previsão para algumas cidades da região amanhã. Em Botucatu, a temperatura promete ser amigável na parte da manhã, com mínima de 19 graus, mas a partir do meio-dia o sol deve aparecer e a temperatura pode chegar aos 30 graus. Deve ventar pouco em Marília, a umidade chega a 31% no período da tarde. O dia vai ser quente amanhã em Bauru, a máxima é de 30 graus e a umidade deve permanecer aos 34% durante a parte da tarde. À noite, a temperatura cai um pouco e pode chegar aos 18 graus. Em Jaú, vai ventar bastante. Os ventos podem chegar a 23 km por hora, o que deixa o dia um pouco mais fresco. Em Lençóis Paulista, o dia também vai ser bem fresquinho, com bastante vento durante a maior parte do dia. Em Boracéia, a umidade deve permanecer nos 96% na parte da manhã. E uma das cidades que mais deve fazer sol nesta terça-feira é Lins. Durante a tarde, a temperatura deve variar entre 30 e 32 graus. E à noite, a mínima é de 24 graus. Jean, amanhã o sol volta forte e uma dica é ingerir bastante líquido para a hidratação do corpo.
é aconselhável beber cerca de 2 litros de água. E se for sair ou permanecer no sol, o uso do filtro solar é essencial para quem fica exposto. A dica é passar o protetor solar com fator de proteção de no mínimo 30, meia hora antes da exposição. Logo depois do intervalo, vamos falar sobre o esporte slackline, que desafia o equilíbrio. Veja a seguir também. Conheça Lençóis Paulista, a capital do livro. O Circo Portugal está em Bauru com diversas atrações. E vamos conhecer o casal de namorados por trás da peça A Bela e a Fera. E também a programação da Agenda Cultural. O USC Notícias volta já. A Copenhague utiliza produtos selecionados para compor sabores que só ela tem para você. Embalagens elaboradas e sofisticadas. Trufas feitas com 70% de cacau e recheios com explosão de sabores. Copenhague, sempre presente em seus momentos. Tédio total? Não fique aí parado. Venha para o Lendário. Aqui você encontra diversão para curtir com a galera. Temos pista de boliche, kart e paintball. E na hora que bater aquela fome, temos a lanchonete. Servimos petisco e torre de chopp. Venha, estamos esperando por você. Avenida Nações Unidas, quadra 3, número 20. Reservas e informações: 3103-4420. Um profissional antenado busca aperfeiçoar suas práticas, ainda mais quando faz atendimento à comunidade. Na Universidade do Sagrado Coração, o mestrado profissional em odontologia na área de ortodontia tem o objetivo de promover a saúde pública. Aqui são realizados estudos laboratoriais e os profissionais podem participar de até 12 grupos de pesquisa. Faça parte desse grupo competente. Venha para o programa de mestrado em odontologia da USC. Acesse usc.br. Já ouviu falar no slackline? O esporte tem sido praticado por atletas em praças aqui em Bauru. Vamos conhecer um pouco desse esporte com a reportagem de Sabrina Andrade. O slackline é um esporte que desafia o equilíbrio, usando uma fita que fica suspensa entre 2 pontos fixos. O objetivo do esporte é manter-se equilibrado até chegar de uma ponta a outra sem cair. Durante a execução do esporte, o atleta ainda poderá fazer manobras estáticas e aéreas em cima da fita. É necessário medidas de segurança como os locais adequados. O slackline é um esporte sensacional e assim, ele envolve vários pontos do nosso corpo, tanto como a mente, que é o principal, e a articulação dos braços, do ombro, das pernas. A gente ganha mais resistência praticando o esporte e é necessário uma concentração absurda para você poder executar cada manobra sobre a fita. O objetivo do esporte é assim, você sobe uma vez e você cai. Você subiu, caiu. Subiu, caiu, assim, que é necessário muita persistência de quem está praticando, porque você vai cair da fita, você não pode parar ali, continua, tenta, é muito difícil atravessar a fita no começo, mas é preciso acostumar, então tem que praticar constantemente, pelo menos uma vez por semana ou mais, se conseguir, e não desistir, é um esporte maravilhoso. Imagine uma cidade onde o número de livros é maior que o de habitantes. Esta é Lençóis Paulista. O município é considerado a capital nacional do livro. Em média, são 2 para cada um dos 65 mil habitantes. Confira na reportagem de Washington Acácio. A relação de Lençóis com a literatura é antiga. Vem desde o início do século passado, com seu mais ilustre morador, Orígenes Lessa. Membro da Academia Brasileira de Letras, o escritor é autor de obras memoráveis como O Feijão e o Sonho, que na década de 70 virou até novela pela Rede Globo. Queijo. Péricles, Rosinha.
Dr. Péricles. Bela roupa. Bela roupa, você vai ver, ele vai ganhar um capítulo inteirinho, você vai ler depois. Com licença, doutor Aparecido. É engraçado o jeito do seu Juca falar. Vou acrescentar gente. Lessa foi um escritor criativo. Encantava ao contar suas histórias. Mesmo após sua morte em 1986, o autor ainda é referência. Prova disso é a Biblioteca Municipal, que leva seu nome. São mais de 130 mil livros, grande parte obtida a partir da doação de colegas e amigos do escritor, e que hoje fazem parte do cotidiano dos lençoenses. A Origens foi um precursor, né, de incentivo à leitura, e a imagem que ele passou foi um carinho pela cidade e pela leitura. Isso, Lençóis traz muito, né? É uma coisa aconchegante de leitura, de carinho que o pessoal tem pela biblioteca, né, pela memória do Origens. Eu acho que isso é muito importante para a cidade, para a região também, né? O local se tornou referência e é hoje a maior biblioteca pública do interior do Brasil. Por aqui é possível encontrar obras e pertences pessoais de escritores renomados, como Guimarães Rosa e Cora Coralina. Mais do que obras para adultos, o município também investe no público infantil. A criançada tem uma biblioteca só para elas. Gibis, fadas, doentes mágicos e muitos brinquedos atraem e divertem os pequenos. A qualidade do material e estrutura oferecida pela biblioteca refletem na valoração que a população dá aos livros. Mais de 9 mil pessoas frequentam o espaço mensalmente. Grande parte, estudantes que buscam materiais para pesquisa. A importância do livro é muito grande. Realmente, as pessoas têm o hábito de ler. A gente procura também fomentar isso e, claro, né, a importância hoje de um jovem que sai de uma escola e tem onde procurar um livro onde a sua professora indica, é algo muito importante. Então, daí a importância do livro, com certeza. Tanto público, que o espaço físico passou a não mais atender às demandas. Por isso, algumas obras passaram a contar com uma ajudinha da tecnologia. A biblioteca é pioneira por ser uma das primeiras no país a digitalizar seu acervo. É nessa espécie de scanner que obras raras, como livros e jornais, passaram a ser disponibilizadas para qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo através da internet. Tudo é antes higienizado. Qualquer substância que possa contaminar os materiais são cuidadosamente retirados. Algumas obras já ultrapassaram os 500 anos de idade. Por isso, o trabalho é minucioso, requer calma, delicadeza e muito carinho. É um jeito de manter a história do país e do município vivas por mais algumas gerações. É importante para que mais pessoas tenham acesso, né? Nem todo mundo consegue vir ao centro da cidade, nem todo mundo tem tempo. Então, pela internet é muito mais fácil para abrir pesquisa, para ter acesso às informações. A Biblioteca Municipal de Lençóis Paulista fica na rua Geraldo Pereira de Barros, número 43, no centro, e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 9 da noite, e aos sábados, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O Circo Portugal está na cidade de Bauru e já atua no Brasil há mais de 60 anos. A repórter Maiara Luna foi conferir algumas atrações que você encontra no espetáculo e descobriu a história de um casal que se apaixonou depois de começarem a atuar juntos. A história do Circo Portugal começou na cidade de Braga em 1862. O circo chegou ao Brasil na década de 50. Já passou por países como Chile, Argentina, o Equador, Paraguai e Bolívia. A estrutura conta com 900 toneladas de equipamentos e uma equipe de cerca de 150 pessoas. São aproximadamente 2 horas de espetáculo. Entre as atrações estão palhaços, malabarismos, mágicos e acrobacias. Além disso, tem as impressionantes águas dançantes de Paris, o incrível King Kong, um gorila de 9 metros de altura que pesa 5 toneladas, o Camaro amarelo que se transforma em um robô de 7 metros, o Super Homem-Bala e o Globo da Morte com 3 motos, e depois 6 motos. A atração da Bela e a Fera chama a atenção não só pela beleza de um clássico que é adorado pelas crianças, mas também pela história que há nos artistas que interpretam esse número. Emilian Stevanovic e Suelen Carvalho começaram a namorar quando tiveram que montar esse número. Antes da gente trabalhar nesse circo, a gente trabalhava em outra empresa, que é o Le Cirque.
e ele já trabalhava lá há um tempo e eu cheguei na empresa depois. Então a gente se conhecia assim no convívio, né? E aí os donos da empresa pediram pra gente fazer um número juntos, montar um número juntos. E aí nesse montar um número juntos, nos ensaios, aí a gente começou a se conhecer, aí começou aquela proximidade. aquela proximidade, aquele clima. O casal não sofreu para se adaptar à vida agitada de morar sempre em um lugar diferente e não ter um endereço fixo. Emilian Stevanovic não passou por uma adaptação, pois já nasceu na vida circense. Para mim, no caso, não foi necessário ter uma adaptação, pois a minha família já é tradicional de circo, já sou a 5ª geração, então já o negócio da família, assim por dizer, né, já são mais de 200 anos de tradição. Para Suelen, que não nasceu na vida circense, a adaptação foi tranquila. Foi muito fácil a adaptação na vida circense, por quê? Porque eu adoro viajar, a gente sempre trabalha viajando, nosso dia a dia é sempre viajando, tá em vários lugares, dentro de pouco tempo, e assim, eu adoro essa vida. Tanto a ficção no circo como a realidade que está por trás dele são apaixonantes. Deve ser por isso que o circo é considerado a mãe de todas as artes. Agora é a vez da nossa agenda cultural, com as melhores dicas de lazer para o final de outubro. Quem traz as informações é Rafael Barbosa. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? A dupla Simone e Simária fará uma pequena turnê pelo interior paulista. As irmãs do Feminejo se apresentam nesse sábado, dia 28, em Marília, na Chácara Primong, a partir das 14 horas. E no mesmo dia, dessa vez em Bauru, elas voltam ao palco para mais um show. A partir das 22 horas, no recinto Melo Moraes. Os ingressos para ambos os shows podem ser adquiridos através do site www.tkingressos.com.br. Os preços variam entre R$ 40 e R$ 100 reais. Misturando rap, funk e rock, a banda Mel Azul promete trazer aos espectadores um som bem diferente e dançante. Eles se apresentam nesse dia 25, quarta-feira, em Bauru, a partir das 9 horas da noite, no Sesc. A entrada é gratuita. Já na quinta-feira, no dia 26, tem balé no Sesc Bauru. O grupo Stagnum fará uma apresentação comemorando os seus 46 anos de aniversário. Mostrando força e empenho com movimentos que vão além da dança, o grupo inicia o seu show às 8 horas da noite. A retirada de ingressos acontecerá 1 hora antes do espetáculo. A entrada é gratuita. Para quem curte um cinema e também é fã de quadrinhos, a espera finalmente acabou. Thor: Ragnarok estará em cartaz na pré-estreia a partir da meia-noite de quarta para quinta-feira. De volta para o seu terceiro filme da franquia, o super-herói precisará correr contra o tempo para evitar uma guerra entre mundos distintos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.cinepolis.com.br. O filme estará em cartaz nas cidades de Bauru e Marília, e a partir do dia 26 nas demais cidades do Centro-Oeste paulista. No próximo dia 30, haverá uma passeata em Marília contra o câncer de mama. Com o apoio da Prefeitura Municipal, a caminhada Outubro Rosa fecha o mês de prevenção, a partir das 9h30 da manhã, com saída na rua 9 de julho, em frente ao Camelódromo. Se você é fã de um bom e velho rock and roll, a banda Capital Inicial já tem data marcada para sua apresentação em Bauru. No dia 4 de novembro, Dinho Ouro Preto e seu grande grupo farão um show relembrando sucessos que embalaram a época. O evento acontecerá na Casa de Show Sagai e começará a partir das 21 horas. Os ingressos podem ser comprados pelo site www.blueticket.com.br com valores entre R$ 40 e R$ 100 reais. Essas são as dicas de lazer para o seu final de outubro. Aproveite as opções e divirta-se. Boa noite. E o USC Notícias fica por aqui. Tenham todos uma boa noite.